são as 7 ferramentas? Mas antes, eu quero dizer que eu sou Márcia Pagliarini, sou consultora da gestão da qualidade, idealizadora e criadora do método Mapa da Qualidade, um método para implantação do sistema de gestão da qualidade do absoluto zero, gente, até a certificação ISO 9001. As coisas vão fluir de forma muito melhor, os resultados vão acontecer de forma mais promissora. As 7 ferramentas da qualidade são minhas amigas, minhas grandes aliadas de muitos anos, de muito tempo, e me acompanham durante toda a minha vida da gestão da qualidade, a vida na indústria, né? São 20 anos de experiência junto à indústria, atuando como colaboradora, como auditora, como consultora, né? São 20 anos de muito aprendizado. E a indústria foi uma verdadeira escola para mim, né? Uma verdadeira escola. E a gente aprimorou muita coisa. As ferramentas são minhas amigas. E são as suas amigas também? Diga aí pra mim se elas são as suas amigas. Que a amiga é aquela que ajuda, né? Conecta. E elas nos ajudam muito na indústria, em qualquer empresa, gente. As 7 ferramentas da qualidade. Vamos contar da historinha, como surgiu as ferramentas da qualidade? Vocês sabem como surgiu? Existe uma pessoa, uma figura muito importante na história da qualidade, que é Kaoru Ishikawa, né? Então, ele reuniu um conjunto de ferramentas e que, segundo Ishikawa, essas ferramentas resolvem 95% dos problemas de uma empresa, gente. 95% dos problemas de uma empresa. Essas ferramentas nos ajudam a resolver, né? E aí, esse conjunto de ferramentas ficou conhecida como as 7 ferramentas da qualidade, tá? Tá no canivete suíço. Vocês conhecem o canivete suíço? E um canivete suíço, ele tem muitas funcionalidades, né? Por isso que ele pode ser comparado a um canivete suíço. As ferramentas da qualidade podem ser comparadas a um canivete suíço, tá? Por quê? Porque o canivete tem muitas finalidades, muitas utilidades, e assim também são as ferramentas da qualidade, tá? E Ishikawa se inspirou num grande guerreiro monge, nome Musahibo Kenbei. Foi um monge guerreiro japonês que viveu no século XII. 1155 mais ou menos, né? E esse monge, desde criança, ele estudava, se preparava para a vida monástica, né? E também, além dos ensinamentos de Buda, ele também aprendia artes marciais, tá? E esse guerreiro monge, ele achava que as pessoas não eram dignas de portar certas ferramentas, tá? E aí ele tirava as ferramentas das pessoas, tá certo? Então ele tinha muitas ferramentas, e dali foi que Ishikawa se inspirou para criar as 7 ferramentas da qualidade, tá? Esse monge, ele ficava numa ponte, na Ponte Gozo, em Kyoto, e lá ele parava todos os guerreiros e duelava com os guerreiros. E aí ele derrotava os guerreiros e tomava a espada do seu oponente. E assim ele tinha nada mais, nada menos que 999 armas, ferramentas, né? Na milésima ferramenta, na milésima luta, ele perdeu o duelo. E aí ele começou a lutar para a pessoa que ele perdeu, que foi o Minamoto. Esse nome eu conheci até hoje, Minamoto, tá? Então ele foi um guerreiro de Minamoto. Então essa história, na verdade, inspirou Ishikawa, que foi um dos grandes gurus da qualidade e que trouxe muita coisa boa para nós, trouxe um conjunto de ferramentas que resolvem 95%, que podem resolver 95% dos nossos problemas nas empresas, qualquer tipo de empresa, qualquer segmento, seja indústria, seja produto, seja serviço,
né? Essas ferramentas são aplicáveis e nós devemos aprender a usá-las. Caso a gente ainda não saiba utilizar essas ferramentas da qualidade, a gente deve aprender e aprimorar, porque elas são nossas amigas, elas são nossas fortes aliadas, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas 7 ferramentas, tá? Quais são as 7 ferramentas? Então, Ishikawa, ele não foi o criador das 7 ferramentas, ele criou uma delas, que foi o diagrama de Ishikawa, ou a espinha de peixe, que leva inclusive o nome dele, tá? Mas ele foi o principal propositor, ele foi o principal patrocinador dessas ferramentas, né? E fez o mundo inteiro conhecer essas ferramentas da qualidade, ferramentas que a gente usa até hoje, tá? E essas ferramentas, essas 7 ferramentas, elas servem para 3 coisas, tá? Para mensurar, para analisar e para propor soluções para os problemas. Essas são as finalidades dessas 7 ferramentas da qualidade, tá bom? E aí, quais são essas 7 ferramentas? Mas antes de nós falar delas, eu gostaria de trazer uma frase também imortalizada de Ishikawa para vocês, que fala o seguinte, tá? Que a qualidade começa pela educação, a qualidade começa pela educação e acaba na educação. Uma empresa que progride em qualidade é uma empresa que aprende a aprender. É quase um trava-língua, né? Mas essa é uma frase muito conhecida e imortalizada de Ishikawa, tá? E ela serve para cada um de nós, que com certeza nós temos atividades laborais na indústria ou em alguma empresa. E nessa empresa você utiliza as ferramentas da qualidade? Eu utilizo, elas são minhas amigas. Algumas eu utilizo mais, outras menos, né? Em alguns processos a gente utiliza mais algumas, em outros processos a gente utiliza outras, tá? Mas elas podem todas serem utilizadas nas nossas organizações, nas empresas onde a gente atua, tá bom? Ferramentas, 7 ferramentas. Primeiro, fluxograma. Segunda, carta de controle. Elas não têm uma ordem, tá, gente? Carta de controle, diagrama de Pareto, Ishikawa, ou a famosa espinha de peixe, gráfico de dispersão, folha de verificação. Já foram quantas? 6, né? E tá faltando uma. Qual é a última? Histograma. Histograma. Falamos das 7. A gente vai hoje colocar para vocês como a gente utiliza e onde a gente utiliza. Eu vou dar exemplos para vocês, né? De como a gente utiliza, tá? E fluxograma. Quem utiliza o fluxograma? Quem de vocês já utilizou fluxograma? Eu gosto muito, minha grande amiga. Eu tenho uma intimidade muito grande com o fluxograma, né? Eu uso sempre em todas as organizações, em todos os processos, né? O que é o fluxograma? Eu trouxe aqui para vocês. Dá para ver o formato? Dá? Olha só. Esse é o formato, esse é o fluxograma, é um modelo. Existem vários modelos, né? Mas esse é o modelo base, é o esqueleto de um fluxograma. E veja só que interessante. Ele é um desenho do processo ou da empresa. Você entra hoje numa empresa muito grande e aí você fica olhando tantas máquinas, tantas pessoas trabalhando, você assim não consegue se situar olhando superficialmente aquela empresa, né? Mas se você olhar a empresa desenhada neste formato de fluxograma, você vai conseguir entender de forma bem fácil, né? Na verdade, é um formato de gestão à vista do nosso processo. E ainda mais, gestão à vista e de forma
sequencial, né? Então, ele vai trazer as atividades, as etapas na sequência do que elas acontecem. E o formato difere pelo tipo de operação. Por exemplo, o início tem os cantos arredondados. O início e o final tem os cantos arredondados. Aí inicia o fluxograma e termina o fluxograma. As operações normais têm o retângulo. Aqui nós temos uma outra figura que é uma decisão. Uma decisão, como assim, Márcia? É uma decisão, por exemplo, você fabrica um produto, você corta o material, você perfura o material, você imprime, faz um carimbo no material, né? Digamos um tecido. Um tecido, você vai construir um contentor, um big bag, gente, um big bag, um contentor flexível. E aí você vai ter uma inspeção ou da produção ou do controle de qualidade. E aí nessa inspeção você vai analisar o controle de qualidade. Tá aprovado ou não para seguir para o processo seguinte, tá, gente? Então, é assim que funciona o fluxograma, gente. E ele pode ser utilizado para demonstrar o desenho do processo, as etapas das operações todas. Ele pode também ser utilizado para você fazer um organograma funcional. O que é isso? Quais são os níveis, a hierarquia na empresa? Você faz através de um fluxograma. Então, é um desenho muito fácil e a gente consegue entender como funciona a organização, como são os níveis, como são a hierarquia, né? Quais são os setores, quais são os departamentos. Então, é uma ferramenta muito boa, né? E seu benefício realmente a forma de gestão à vista, como a gente entende o processo, tá? Eu costumo utilizar o fluxograma no início de todos os procedimentos. Antes de escrever o processo, eu faço sempre o desenho. A primeira etapa do meu procedimento que eu faço é sempre o fluxograma, porque a gente olha o fluxograma, a gente já entende de forma resumida o processo, tá? Então, essa é a primeira ferramenta da qualidade. Aí eu peço para vocês utilizam? Marcar comentário. Marquei o comentário aqui, tá fixado o comentário aqui com as 7 ferramentas, então, tá? Então, o fluxograma, ele é muito fácil, né? Aí eu peço para vocês fazem um fluxograma, já utilizaram um fluxograma? Se vocês não utilizaram ainda, utilizam, gente, ele é muito fácil, é muito simples de entender. Isabela, essa semana nós conversando, né? Que a primeira vez que eu entrei num cliente meu, nossa, eu pensei, como é que eu vou entender esse processo? É muito grande, são muitas etapas esse processo. E aí não tinha o fluxograma. Então a gente foi construir um fluxograma do processo. E aí, como simplifica, como fica fácil de entender o processo, tá? Então, cada um de vocês, no processo de vocês, pode fazer do processo de vocês ou de toda a organização, que é muito importante, um fluxograma. E aí você deixa para toda a equipe visível lá no mural, né? As pessoas vão chegar e vão entender o processo, porque cada um faz uma atividade, não entende do processo do outro, né? Então, vai ver ali o desenho, a sequência dos processos, como é que tá construído, tá certo, gente? Então, dá para botar nos procedimentos, nas instruções de serviço também, você pode fazer instrução de serviço ou instrução de trabalho, você pode fazer esse fluxograma, nos organograma funcional, nos organograma de departamento, né? Então, isso simplifica muito a nossa vida, a organização da empresa, da estrutura da empresa, tá? Perfeito, gente. Se vocês tiverem dúvida ainda, quiser saber alguma coisa mais sobre fluxograma, manda aí no chat que a gente vai tentar responder para vocês, tá? E aí eu vou seguir para a próxima ferramenta, tá? Um diagrama de Pareto. Eu sou fã, muito
Muito fã do diagrama de Pareto, gosto demais e é um dos que eu mais utilizo também, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês. Isabela botou verdade. Assim que comecei a montar o organograma funcional, comecei a entender o processo. Exatamente, Isa, isso mesmo. Então, essas ferramentas nos auxiliam muito, né? Muito. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse é o diagrama do Pareto. Ó, gente, vocês estão enxergando? O que é o diagrama do Pareto, né? Então, ele é um recurso gráfico. Veja aí, é um recurso gráfico, né? Em forma de gráfico, que segue uma ordem do maior para o menor. Vejam aí, né? Do maior para o menor. Observaram? Então, por exemplo, a gente utiliza ele quando a gente vai olhar, por exemplo, não conformidades, retrabalho. Quais são as causas do nosso retrabalho? E a gente constrói, então, uma tabela e coloca lá. Quantos retrabalhos eu tive, por exemplo, vamos falar do Big Bag, né? Por costura, mal costurado, mal cortado, tecido, a trama desfiada, né? Então, ao longo do mês, quantas causas eu tive de problemas e quais foram as que mais ocorreram, tá? Porque aqui, esse diagrama aqui também se chama de regra 80 por 20. Também é conhecido por regra 80 por 20. Vocês já ouviram falar? Por quê? Porque 20% dos problemas tem o maior impacto, né? Muitas vezes a gente não vai atacar e resolver todos os problemas. A gente vai resolver aqueles que mais impactam no nosso processo, né? Então, o diagrama de Pareto, ele é utilizado para nossa tomada de decisão. Quais são os problemas que mais são reincidentes e que mais impactam o meu processo? É ponto solto? Então, eu vou atacar ponto solto. Então, por exemplo, eu tenho 100 retrabalhos, 100 peças retrabalhadas. Aí eu tenho uma por rasgo na trama, uma por linha enroscada, mas eu tenho 80 produtos lá com ponto solto, por exemplo. Então, ele faz a separação entre a minoria trivial e a maioria, não, ao contrário, né? A minoria vital e a maioria trivial. Ou seja, o que é vital? O que eu tenho que eliminar o problema? Né? São poucas causas que se repetem muito. Eu vou atacar essas que são vitais, que são 80% do impacto do meu processo. Então, o diagrama de Pareto, ou a regra 80-20, é para nos ajudar na tomada da decisão, viu, gente? Então, a gente cria esses grupos. O problema é trivial ou é vital? Nós vamos atacar os problemas vitais. Os triviais você pode deixar em segundo plano, tá? Eles acontecem 1, 2 vezes, né? Enquanto que os vitais acontecem, né? Então, lá em cima, na primeira escala, gente, né? São os que mais acontecem aqui. Veja a diferença, né? Esses aqui são os vitais. E os triviais estão aqui, ó, nem aparece. Viu, gente? Tá certo? Então, esse é o diagrama de Pareto. É um grande amigo meu. E você já tem intimidade com o diagrama do Pareto? Se você não tem, você pode criar, né? Você pode criar essa conexão com essa ferramenta que ela vai lhe ajudar muito, lhe auxiliar muito, tá certo, gente? Por exemplo, manutenção. Qual é a máquina? Quais são as máquinas que dão mais defeitos? Quais são as peças da máquina que dão mais defeito? Você pode utilizar também o diagrama do Pareto para fazer essa definição, né? E atacar quais são as máquinas que você vai colocar com mais frequência nas preventivas, enfim. Então, é para a tomada de decisão, tá certo, gente? Juran foi o criador desse diagrama do Pareto, tá?
E ele diz que é necessário saber separar os poucos vitais dos muitos triviais. E a gente vai atacar os poucos vitais, tá? E o famoso diagrama de Ishikawa, gente. Diagrama de Ishikawa, ou então a espinha de peixe. Vocês já ouviram falar? Mônica, cadê você, Mônica? Aqui, ó. Vejam. A espinha de peixe, a famosa espinha de peixe, né? Por que esse nome? Diagrama de Ishikawa pelo criador. É o nome do criador, né? Do guru da qualidade que criou essa ferramenta. E diagrama de Ishikawa em função do formato. Espinha de peixe em função do formato, tá? Vejam vocês que aqui na cabeça a gente tem um problema, o efeito. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 escamas, espinhas, né? 6 espinhas aqui. E cada uma dessas espinhas representa de forma detalhada possíveis causas de um problema. Então, essa ferramenta, esse diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, a gente utiliza para investigar a causa dos problemas, gente. Causa de uma não conformidade, causa de um retrabalho, tá? Então, muitas vezes eu vejo nas organizações as pessoas muito preocupadas em dar um retorno para o cliente em função de uma reclamação externa. O cliente reclamou do seu produto, do seu serviço, e as pessoas estão muito preocupadas para dar um retorno. O que nós vamos retornar para o cliente? O que nós vamos falar? Reúne uma equipe, só que não utiliza essa ferramenta aqui, ó, para investigar a causa, gente. Nós vamos dar retorno para o cliente com base nessa investigação de causa aqui, ó. A gente precisa investigar a causa para poder definir ações corretivas para eliminar essas causas, ou pelo menos reduzir essas causas, tá, gente? Então, de forma detalhada, aqui a gente tem os 6 M's, né? Nas espinhas aqui, ó. Quais são os 6 M's? Isa, você me ajuda aqui, Isa? Coloca aí também no chat quais são os 6 M's que a gente utiliza aqui nessa espinha de peixe aqui, ó. Nesse diagrama do Ishikawa. Quais são as 6 possíveis possibilidades de causas que nós vamos investigar? Nós vamos investigar todas essas causas, até que a gente chegue à conclusão que vai descartar algumas e nós vamos encontrar a causa raiz do problema, tá, gente? Então, não responde para o seu cliente sem fazer essa tarefa aqui, sem fazer a espinha de peixe, sem fazer investigação, porque ela que vai nos dar a conclusão do que a gente vai retornar para o cliente. Claro que você pode dar a disposição imediata, se você vai restituir ou se você vai mandar outro produto no local, né? Mas você vai ter ele vai querer saber o que você está fazendo para que esse problema não aconteça mais, para que ele não receba mais material não conforme. Então, gente, espinha de peixe, vamos aprender a fazer esta ferramenta, né? Preencher essa ferramenta. Então, você vai avaliar aí. Quais são os 6 M? Método, mão de obra, máquina, meio ambiente, medida e faltou um. Qual foi o outro que eu não falei? Quem me ajuda aqui? Vamos de novo. Método, mão de obra, máquina, material, meio ambiente e medidas. Isso mesmo, Isa, obrigada. Isso mesmo. Essas são as 6 possíveis causas que a gente vai colocar na espinha de peixe. E aí você vai ir descartando as causas que não tem nada a ver, né? Você vai descartando e você vai estabelecer ações corretivas em cima das causas reais, das causas raízes que você vai identificar, tá? É isso aí. Então, esse é o diagrama de Ishikawa, ou então a espinha de peixe, né? Então, o principal benefício dessa ferramenta é que ele nos mostra todas as possibilidades, né? As 6 possibilidades de causas que a gente precisa identificar.
Antes de dar qualquer resposta para o cliente, faça a espinha de peixe, viu, gente? Faça a espinha de peixe. E aí, quando a gente acertar a causa, a gente vai definir ações corretivas para eliminar essa causa, os problemas vão ser eliminados, ou os problemas vão ser reduzidos, gente. Se não forem eliminados, pelo menos reduzidos, né? Tudo bem? Certinho? Tô entendendo? As ferramentas da qualidade são simples, todas elas são muito simples, tá, gente? Então, essa a gente utiliza principalmente para investigação de causa de problema, tá? Ela é uma ferramenta adaptada para essa finalidade, tá, gente? Seguinte, nós temos aqui folha de verificação. É uma outra ferramenta muito simples também, gente. Essa é a mais simples de todas, viu? Se vocês estão achando que as outras são um pouco complicadas, difícil, a gente tem, ó, a folha de verificação. Vejam que simples, né? Um checklist. Folha de verificação ou checklist é a mesma coisa. Eu vejo muita empresa que tem checklist, tá? E as que não tem checklist acabam tendo problema e não tem o dado para evidenciar, né? Então, quando é que a gente utiliza o checklist, né? A checklist é uma ferramenta pré-estabelecida, onde você coloca lá que atividade tem que ser feita, qual horário que tem que ser tomada a anotação, e aí você vai ticando, você quase não escreve nada nesse checklist, mas normalmente você vai marcando, tá? Então, por exemplo, você vai fazer um checklist de segurança na máquina injetora. Isso é comum, gente. O pessoal da segurança ou até o operador de máquina faz esse checklist. Chega todo dia, antes de iniciar o turno. Desculpa, gente. Desculpa aí. Voltou? Voltou. Bom, então, um checklist na inspeção de segurança da máquina injetora, tá? Todo dia se faz esse checklist. Então, o que verifica lá? Segurança mecânica, segurança elétrica, se a porta abre, se a porta fecha, não é isso? E daí tu vai ticando lá. Sim ou não? Sim ou não? A mesma coisa, você pode fazer um checklist para conferir os parâmetros de máquina. Por exemplo, você tem uma máquina extrusora que injeta plástico, injeta borracha. E aí você vai conferir os parâmetros da máquina extrusora. Qual a temperatura, qual a pressão, vários parâmetros ali que você vai anotar qual é o parâmetro. E normalmente você tem lá um ranger, uma tolerância, né? A temperatura é de 170, mais menos 5. Cada hora você passa e você toma a nota desse parâmetro, dessa temperatura, né? Então, isso é um checklist. Você pode aplicar o checklist, por exemplo, no carregamento de produto. Você faz um checklist de carregamento, aí você confere nota fiscal, quantidade, embalagens, lote, tudo você confere e vai ticando, tá? Eu prestei consultoria numa empresa de borrachas, de pneus, e eles tinham problema de muita falta de produtos na entrega, né? O cliente reclamava muito que faltava produto. Então, eles tinham um checklist onde tinha 3 conferências, tá? O almoxarife ou a expedição assinava e tinha o conferente tinha um líder. Então, ele tinha um checklist que ele colocava e cada um assinava aquilo que verificava, né? Então, é uma ferramenta muito simples, a mais simples de todas, tá? Essa semana também, Suzana tá aí. Suzana tá aí, não sei. Essa semana presenciei também uma situação no meu cliente, onde uma pessoa tinha que fazer atividade todo dia. Uma atividade lá que era desintetização do Covid, todo dia, tá? Todo dia, final da tarde, tinha que fazer atividade. E aí, não tinha um checklist. E a pessoa não fez.
Como é que você vai saber se a pessoa, se o responsável fez ou não, se você não tem um checklist? Então, você precisa ter esse checklist. Isa falou aqui, ó, checklist de manutenção, isso aí, exatamente. Então, tem muitos locais onde você pode usar um checklist, tá? Por exemplo, você vai fazer inspeção num caminhão para ver a situação de segurança do caminhão que vai fazer a entrega dos produtos, tá? Então, você faz a verificação também, você vê se o material, se os cones são material, os laços do caminhão está ok, se tem toda a documentação, se o motorista carrega produto perigoso, ele tem o curso do MOP, né? Então, você faz todo um checklist. No checklist já está escrito tudo o que você precisa verificar. Aí você vai ticar se atende ou não, né? Aquilo que está estabelecido. Então, é uma das ferramentas da qualidade e muito simples também de ser utilizado. Simples e fácil, tá? E o checklist mudam de empresa para empresa. Tem vários formatos, mas é simples assim, viu, gente? Ó, não é nada difícil, é algo muito simples, tá? Esse é o formato padrão, mais ou menos o esqueleto básico, né? De um checklist ou da lista de verificação, tá? Vamos ver o histograma, a próxima ferramenta. Legal, Mariane, Rio Grande do Sul tá aí participando também, né, Mariane? Que legal. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Então, histograma. O que é um histograma? Já ouviram falar do histograma? Histograma é isso aqui, ó, gente. Histograma, consegue enxergar? Então, também é uma ferramenta gráfica, né? E tem um objetivo de demonstrar a distribuição e a frequência de dados obtidos no intervalo de tempo, tá? Então, a gente tem aqui na base, embaixo, a gente tem uma classe, tá? E aqui na altura, a gente tem a frequência ou a quantidade. Vamos olhar esse gráfico aqui, pensando no caso da Covid. Caso da Covid no Brasil, tá? Então, a classe aqui embaixo poderia ser a faixa etária. Você tem diferente faixa etária aqui, desde bebê, criança, pessoas com 20 anos, até 30, 30 até 40, 40 até 50, 50 até 60 e assim sucessivamente, tá? Você tem um grupo por faixa de idade. E aí você tem aqui a quantidade de pessoas acometidas pela Covid. Ou então a quantidade de pessoas que perderam a vida em função da Covid, tá? Então o histograma mostra esses dados, gente, tá? Claro que eu dei um exemplo aí da saúde pública, mas ela pode ser utilizada em qualquer indústria também, em qualquer empresa. Esse dado aqui, né? Qual a frequência que acontece e aonde que o padrão está se situando, ó. Qual a média padrão aqui, assim, ó. E aqui você está mais distante, ó, onde acontece menos casos aqui, nessas classes aqui, ó, gente. Você vê que tem duas linhas aqui, né? E aqui é onde tem a maior ocorrência. Existe um padrão aqui, tá? Então, o principal benefício é mostrar justamente aonde está o padrão e qual é a forma de distribuição desses dados aí, tá? Isso é um histograma, tá? Isso também é muito utilizado também até na área médica, né? Nos exames médicos também é muito utilizado em laboratórios, enfim. Todas essas ferramentas são utilizadas, podem ser utilizadas em qualquer indústria, em qualquer segmento, tá? E vão estar nos ajudando aí de identificar, a mensurar, a analisar ou propor soluções de problemas. Lembram-se que a pessoa, né, Ishikawa, que uniu essas ferramentas, ele colocou que a empresa pode resolver 95% de seus problemas utilizando essas 7 ferramentas da qualidade, tá? Então, são muito minha amiga essas ferramentas, tá? E elas me ajudam muito. Eu imagino que elas vão lhe ajudar também, tá? Então, crie uma harmonia, crie uma intimidade com essas ferramentas para que ela possa
para que elas possam auxiliar você também, né, nos seus problemas, né, no seu processo, tá? Histograma a gente viu. Carta de controle. Alguém escreveu antes aí, né? Carta de controle ou então CEP. Eu sei que tem lugares que chama de CEP, controle estatístico de processo, ou carta de controle, é a mesma coisa, tá? Então, a figurinha está aqui, ó. Vocês conseguem enxergar? Conseguem enxergar? Então, também é uma representação gráfica, né? E o objetivo aqui é mostrar a tendência de pontos aqui, ó, nas linhas horizontais. Então, nós temos uma linha horizontal aqui embaixo, nós temos uma linha central e nós temos uma linha horizontal superior, tá? Então, aqui a gente tem várias amostras. Amostra 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, por exemplo, você fabrica um produto. Digamos que você está produzindo uma borracha, tá? E aí você inspeciona, analisa no controle de qualidade essa borracha, tá? Digamos, a dureza da borracha, tá? E aí você tem um produto lá que tem dureza 50 Shore A. Não sei se alguém sabe medir dureza. Usar um durômetro, né? O durômetro mede a dureza, tá? Tem Shore A e Shore D. Shore A é para materiais mais macios, Shore D é para materiais mais compactos, rígidos, né? Tá? E aí a gente mediu lá que ele deveria ter dureza 50. Então veja que essa média aqui é a linha dos 50. 50 mais menos 2. Então esse produto precisa ter de dureza 48 a 52 para estar aprovado, tá? Quando medido lá no durômetro Shore A. E aí você tem o limite inferior, é a linha 48, essa linha aqui de baixo, ó. E 52 é a linha superior, que a gente chama limite inferior de especificação e limite superior de especificação. E aqui é o valor central, que é 50. Então, você acompanha a tua amostragem, qual é a variação que você tem no teu material, tá? Isso vai lhe dar, vai lhe mostrar a tendência. Qual a tendência do teu processo? A estar na margem, na especificação superior ou inferior, ou está se mantendo a média padrão de 50, né? Porque se esses pontos estiver muito na linha inferior aqui, você já vai atuando, porque você tem uma tendência aqui aos pontos baixos, ó. Mas tu tem uma tendência de pontos altos aqui também. Então, a carta de controle, ela é utilizada para isso, viu, gente? Eu até trouxe aqui para vocês 2 paquímetros, ó. Quem conhece paquímetro? Um é digital e um analógico, tá? Só que o digital eu prefiro mais, porque é mais fácil a leitura. Só que deve estar com a pilha vencida. Eu não tenho outra pilha para substituir, tá? Então, aqui você mede o seu produto com qualquer equipamento. A borracha você mede com a dureza com durômetro. Mas aqui você tem uma caneta, um piloto. Aí eu tenho 2 pilotos aqui, ó, iguais, gente. 2 pilotos iguais. Então, amostra A, amostra B, tá? E a gente vai medir aqui a circunferência do tubo da caneta, do piloto, tá? Vai medir aqui. É muito pequenininho, você não vai conseguir enxergar, certo? Mas eu vou dizer pra vocês aqui, tá? Mediu 19 milímetros. Ou seja, 1,9 centímetros, tá? Então, vamos medir a outra aqui. Também, 1,9. Ou seja, digamos que esse produto pode medir de 1,8 a 2. Ele mediu 1,9. E isso a gente joga numa planilha e monta os gráficos com limite inferior e limite superior. E graficamente a gente vai analisar todo esse histórico de dados. Isabelle, isso que a gente precisa fazer no controle de qualidade lá na empresa, né? Então,
nós estávamos fazendo os registros de forma digital, que eles estavam tudo no papel ainda manual, para que a gente pudesse fazer essa carta de controle e olhar como é o histórico, como está a tendência dos resultados de inspeção desse produto. Porque assim, quando ficar muito perto da faixa mínima ou da máxima, aí já vai perder, né? Pesquisa e desenvolvimento já começa a analisar para ver o que está acontecendo. Por que está tão no limite? Porque está mostrando uma tendência, dali a pouco pode ficar fora da faixa. Então, a PD já vai tomando as ações antes, tá? Então, serve para isso a carta de controle, ou então o CEP, Controle Estatístico de Processo, muitíssimo utilizado nas organizações, tá certo, gente? E a seguinte diagrama de dispersão, né? É a última, não é duas, não, já é a última, viu? A última que eu imprimi 2 gráficos aqui para vocês, viu? Então, nós temos aqui, ó, o gráfico de dispersão, viu? É um gráfico onde a gente vai estar comparando duas variáveis, variável x e variável y. E a gente vai observar se uma está mudando em função da outra, tá certo? Vou mostrar um outro gráfico aqui também. Aqui, ó. Que o gráfico, os pontos podem ficar diferentes, viu? Pode ser a correlação negativa, a correlação positiva, ausência de correlação, né? Então, esse é um gráfico para a gente comparar duas variáveis. Vamos lá de novo no exemplo da borracha, tá? Borracha termoplástica. Então, eu tenho um composto e a gente faz lá fluidez e dureza, fluidez e abrasão. Quanto flui a borracha, né, na hora da injeção? E qual é a abrasão dessa borracha? O que é a abrasão? A abrasão é o atrito. A abrasão é o desgaste, né? Você vai caminhando, por exemplo, com um sapato de borracha, né? E ele vai desgastando, tá? Com o tempo, com o atrito das suas pisadas, né? Então, esse é o atrito. Isso a gente chama, tecnicamente, de abrasão. E a gente faz esse ensaio num abrasímetro DIN lá, 5353, se eu não me engano, viu? Tempos de FCC, né? A gente não esquece, né? E a gente compara essa abrasão com a fluidez. Se o material flui muito, a fluidez dele é alta, a abrasão provavelmente vai ser maior. A abrasão maior quer dizer que o solado pode desgastar mais, sofre mais atrito, gente, tá? Então, uma fluidez menor, ele flui menos, né? Quando injeta o material, ele não tem uma boa fluidez. Então, qual é a comparação desses resultados de fluidez e abrasão? Se fluidez está baixa, abrasão baixa, como ela se comporta? Então, esse gráfico de dispersão, ele compara, então, essa variação e qual é a influência de uma variável em relação à outra. E isso a gente vê nesse gráfico de dispersão. Vejam só, gente, como as ferramentas da qualidade nos auxiliam nos nossos processos, né? Em vários setores, em vários processos, você utiliza essas ferramentas da qualidade, tá? Enfim, falamos das 7 ferramentas da qualidade, né? Elas não são ferramentas difíceis, são ferramentas simples, né? Você não tem que comprar um software para usar nenhuma delas. Basta você ter um notebook, um computador para você registrar os dados em planilha de Excel, algumas, né, em planilha de Excel para você montar um gráfico, ou outras até no próprio Word, como por exemplo o Ishikawa, né? Você tem informatização, o computador você resolve, você consegue utilizar todas essas ferramentas da qualidade, viu, gente? E elas são nossas amigas. Elas nos ajudam, nos orientam e ajudam a resolver os nossos problemas, tá? Então, a gente precisa ter dados, né? Ter dados.
E esses dados podem ser monitorados nessas ferramentas da qualidade. E aí a gente toma decisão, né? Então, as ferramentas da qualidade nos ajudam a mensurar os dados, a analisar os dados e propor as ações para corrigir esses desvios, esses problemas, viu, gente? Então, aí, foram muitos aprendizados e todo dia a gente aprende mais. E é bom que a gente coloque esses exemplos de onde aplicar, porque fica mais claro para nós como a gente utiliza essas ferramentas da qualidade, né, gente? Então, elas estão aqui para nos auxiliar. Elas estão aqui para nos auxiliar dentro do sistema de gestão da qualidade, tá, gente? Então, quem ainda não as usa, anote aí todas essas ferramentas, busca mais informação, que elas realmente ajudam os processos, todos os processos, né, podem ser ajudados. RH, posso usar no RH? Claro, utilize lá no RH, né, coloque lá na planilha sua, quantos funcionários você tem, qual o tempo de competência de cada funcionário, todos estão competentes ou não, coloque isso na planilha, no gráfico e utilize a ferramenta da qualidade, né? Manutenção, utilize as ferramentas da qualidade. Controle de qualidade, pesquisa e desenvolvimento, todos os processos, gente, pode e deve utilizar essas ferramentas da qualidade. Feliz de nós que tivemos a ajuda de Chikawa para ganhar esse conjunto de ferramentas para nos auxiliar, né? Que coisa boa. Que coisa boa que alguém fez isso por nós e agora a gente pode usá-las, tá? Eu fiz a demonstração aqui do paquímetro, mas existe tantos equipamentos que a gente mede, por exemplo, nós falamos do exemplo do contentor, né? O Big Bag. O que a gente mede no Big Bag, Isabelle? O que a gente mede? A gente mede a dimensional, né? Com trena, normalmente com trena. A gente mede a altura, o comprimento, a largura, o diâmetro, enfim, a alça, o corpo, a válvula, né? São várias partes, né, do produto, do bag, no caso, que a gente mede com o equipamento. Tudo isso pode ir para a ferramenta para carta de controle, para a gente monitorar esses resultados, tá? Fluxograma, para conhecer todo o processo. Você chega numa empresa, não sabe por onde começar? Comece pelo fluxograma, gente. Vai lhe ajudar muito. Vai lhe desenhar todos os processos, toda a empresa, tá? Então, cada uma delas são ótimas. Algumas a gente usa com mais intensidade, outras com com menos intensidade. Mas todas elas podem ser utilizadas e vão nos ajudar no nosso processo, no nosso sistema de gestão da qualidade, tá, gente? Então, gente, aplicam as ferramentas, tá? Elas vão ajudar muito você, vão ajudar muito o seu processo, a sua organização.